torcedor do Palmeiras muito sobre uma notícia de que o Alan poderia estar negociando, poderia chegar ao Liverpool, né? Depois... Estamos bem dentro de uma briga com vários outros clubes que querem o Nino, entre eles o próprio Fluminense. Uhum. O Palmeiras já definiu uma estratégia que é assim, com o staff do jogador tem salário já muito bem desenhado, luva, premiação... Família palmeirense, né? Atualizações aí sobre o Verdão, né? Hoje surgiu essa informação aí que o Liverpool, né, da Inglaterra estaria interessado em Alan, né? Vale ressaltar aqui que recentemente o Palmeiras já teria recusado uma proposta aí, né? Que já chegou por Alan, não foi do Liverpool. Parece que agora o Liverpool vem forte, né, atrás do jogador. Também tem essa questão aí de Nino, né? Cada dia que passa chega mais informação. O Palmeiras parece que com o Nino, com o staff, tá tudo certo com o seu staff, com o jogador. Falta só a questão do clube querer liberar ele agora ou só no final do ano. Pessoal, uma coisa é certa. Uma coisa aqui que eu digo a você, se o Palmeiras realmente tá pensando desse ano brigar por títulos, se o Palmeiras realmente esse ano quer brigar por títulos, quer ser campeão, não pode liberar a Alan. Mas tá chegando jogadores importantes como John Arias, né, que inclusive já pode estrear no final de semana. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O Palmeiras foi no mercado, trouxe um jogador, mas joga na mesma posição. Pessoal, John Arias joga em várias posições. Claro, ele gosta de jogar mais na direita. Pode jogar na esquerda, pode jogar centralizado. Isso aí não vai ser problema. Inclusive, ele até falou na coletiva de apresentação. Então, se o Palmeiras quer ganhar Libertadores, quer ganhar Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que não pode vender Alan nesse momento. Não pode. Não pode pensar nessa situação. E se o Palmeiras perder Alan, eu acho que o Palmeiras perde um grande jogador. Não estou dizendo aqui que o Palmeiras não vai ganhar nada caso Alan saia, né? Eu acho que nesse momento, o Palmeiras definir essa venda de Alan, teria que ser um caminhão de dinheiro, pessoal. Teria que ser um caminhão de dinheiro, uma proposta irrecusável, uma proposta que realmente o Palmeiras não segura, aí sim, aí libera, né? Principalmente que vai chegar uma proposta boa para o jogador, aí dificilmente tem como o Palmeiras segurar o jogador, não vai ter como. Isso aí a gente tem que ter isso na consciência. Agora, se chegar uma proposta próximo daqueles valores que o Palmeiras já recusou uma proposta. Não estou lembrado de qual foi o clube. Se foi até mesmo do Zenit, né? Se chegou uma proposta parecida, padrão aquela, o Palmeiras não deve nem sentar para conversar. Claro, a gente sabe que geralmente esses clubes da Inglaterra, quando vêm para contratar um jogador, os caras vêm com muita grana, né? Vem com muita grana. Então, o Palmeiras está se reforçando. Trouxe John Arias, trouxe Marlon Freitas, trouxe... Tá atrás de Nino. E pelo que a gente tá vendo, as conversas já estão bem adiantadas. A questão falta só definir se vai vir nessa janela ou se vai vir na próxima janela, né, do meio do ano, né? Mas para mim, Nino vai jogar no Palmeiras. Só questão de data, né? Questão de ver aí quando ele vai realmente se concretizar. Sobre a questão aí de John Arias, né? Já pode estrear aí durante não, né? O próximo final de semana. Sem sombra de dúvida, o torcedor do Palmeiras está naquela expectativa, né? Para a estreia de John Arias. Vamos reagir ao vídeo deixando nossa opinião. Crédito do vídeo vai para o canal ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos acompanhar, pessoal. Ontem ficou muito nas redes sociais e o torcedor do Palmeiras muito sobre uma notícia de que o Alan poderia estar negociando, poderia chegar ao Liverpool, né? Depois do meio do ano, não é isso? Depois do meio do ano, pós-Copa do Mundo, essa era a informação e essa é a informação que foi publicada e assim, eu fui tentar entender qual que era o termômetro e se já estava acontecendo algo nesse sentido de movimentação do Alan, né? E o que eu tive de resposta é que, assim, primeiro o Alan, o Palmeiras não quer liberar.
Palmeiras já recusou uma oferta de 35 milhões de euros do futebol italiano, do Napoli. Qual o valor? 35 milhões de euros. Cara, é muito dinheiro. Mas o jogador, ele tá tendo um desempenho... Ah, tá, mas eu acho que, cara, 35, velho. Mas o Palmeiras não precisa de dinheiro, né? Com faturamento de 1,7 bi, você vai vender o jogador por quê? Sendo que ele pode te aportar esportivamente. Aliás, foi essa a resposta que eu tive. Isso é verdade. Você tem um faturamento de 1,7 bi. Aí você tem um jogador que tem desempenho, um jogador que pode se valorizar. E um jogador... E assim, é importante o torcedor do Palmeiras entender que não é simplesmente pelo valor redondo, tem que vender, porque pode ser que ele não tenha esse valor daqui a um ano. Beleza. A questão o jogador está tendo desempenho dentro do elenco, é um jogador da confiança do treinador e é um jogador que pode te dar dentro de campo um retorno esportivo de títulos, que é o que o Palmeiras quer. Então, assim, aquela brincadeira do Palmeiras, o Palmeiras não é um banco, o Palmeiras quer conquistar títulos, ela vale muito para esse momento do Alan. Obviamente, se você pegar hoje ele no mercado, tem muita procura. Isso eu concordo completamente, pessoal. Mas não quer dizer que daqui a um ano não vai chegar uma proposta boa para o Palmeiras por Alan. Quem foi que disse que não pode chegar? Se ele jogar muita bola essa temporada, o Palmeiras for campeão da Libertadores, Campeonato Brasileiro, pessoal, hoje ele está valendo 35 milhões, quer dizer, foi a proposta que chegou de 35 milhões, futuramente o Palmeiras pode estar pegando aí no mínimo 50 milhões. Primeiro, desportivamente, depois, aí sim, fazer a venda, né? Eu acho que tem que seguir essa linha, porque toda vida pensar só no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. Vamos ser bem realistas, né? Faturou 1,7, faturou, mas a torcida queria título. É isso que eu tô dizendo, né? Então, a ala tem que ficar e tem que continuar. Firmei com muita gente que, de fato, o Alan tem vários clubes ligando, pega o telefone e fala, e aí, como é que tá a condição? E é Tubarão, Hernan? É time grande do futebol europeu. Porque se a gente tá falando aí dessa especulação, bom, Napoli, Liverpool, é Tubarão, né? E assim, quem já chega perguntando, vai vender ou não? Porque assim, o Tubarão, vamos pensar, o Tubarão que levou o Endrick e o Tubarão que levou o Estevão, a primeira coisa foi, vocês vão vender? Se a gente chegar com esse valor, vocês vendem? Tal, é perto da multa, tem que ver se o jogador quer. O jogador quer. O Endrick escolheu o Real Madrid, o Estevão escolheu o Chelsea, o jogador quer. Então nós vamos trabalhar. Hoje, me garantem que não existe nenhum movimento nesse sentido. Nós queremos pagar aqui o valor perto da multa. Entendi. Nós queremos pagar aqui uma paulada, 70 de euros, 50 de libras, 60 de libras. Como já aconteceu com o Endrick, com o... para pegar no final da temporada. Entendi. Ou para pegar no final depois da Copa do Mundo. Até com o Vitor Reis, que está arrebentando. Então, assim, o Palmeiras não tem interesse hoje em liberar o Alan. Não tem nenhum clube perto de fechar com ele ou fechar algum tipo de acordo com o Palmeiras de pagar agora e levar depois. O que tem nesse momento em relação ao Alan é um clube que vai te fazer várias perguntas, várias sondagens, e são clubes que chamam a atenção por serem clubes grandes. São clubes grandes do futebol inglês, clubes grandes do futebol italiano. O Palmeiras tem que bater o martelo, pessoal. Tem que decidir. Só vai no final da temporada. Ok, podemos até sentar para conversar os valores iniciais. 40 milhões de libras, 40 milhões de euros, não sei. Mas só no final da temporada. Primeiro, desportivamente, dentro de campo. Conquistar títulos para depois pensar em futuras vendas, né? Eu acho que isso aí o Palmeiras ganha mais, viu? Inclusive com propostas já negadas, como foi o caso do Napoli. Então, assim, é um jogador que desperta muito interesse, mas hoje dizer que tem algo alinhado, fechando com o Palmeiras, seja clube A, clube B, me garantem dos dois lados que não. Está atrás de um lateral também, podemos falar. E o Luiz Henrique, vamos falar. Luiz Henrique. Estão perguntando Luiz Henrique no Palmeiras. Quem falou isso? Não, no chat está perguntando. Eu posso falar o que é isso? Pode. Meu amigo Silvestre, o Silvestre, sabe, da Gazeta? Claro. Ele deu uma informação ontem de que o Palmeiras tinha feito uma proposta pelo Luiz Henrique. Eu fui ver o vídeo.
a apuração dele. E a informação dele é que fez uma proposta, né? Aí tô falando da informação dele, tá? Não é minha. Sim. Eu nem tenho essa informação. Do Alexandre Silvestre. O Alexandre Silvestre. A informação dele é que o Palmeiras tentou o Luiz Henrique antes do Arias. Então, assim, gente, vamos lá. É uma história que aconteceu, legal, você vê que o Palmeiras estava bem grande no mercado, né? Eu repito, não confirmei isso com ninguém, não fui atrás, não tenho essa informação, mas eu tô trazendo o que o Ale Silvestre trouxe. Que é brabo. Que é brabo, gente boa, parceiraço. E ele trouxe essa informação de que, tipo assim, cara, o Palmeiras tentou antes do Arias. Então, assim, se tentou antes do Arias e o Arias hoje... Pois é, pessoal, tentou antes do Arias, né? Então, o Luiz Henrique, eu acho, nesse momento aí, sem possibilidade, né? Ok, talvez se o Palmeiras não tivesse contratado John Arias, aí sim, poderia fazer uma investida, talvez, né? Mas já com John Arias, até porque vai ficar com ala John Arias, né? Ele vai ficar sem posição. Nesse momento, eu acho que não seria uma boa para o Palmeiras. É um grande jogador decisivo, importante para o futebol brasileiro, mas nesse momento não. Tá pronto para estrear, então, não tem Luiz Henrique. Então, é isso aí, tá, pessoal? Então já tá respondido, tá? Então tem aqui a questão do Nino e do Almada. Então, do Nino, como é que tá? Enquanto eu acho a foto da Maisinha aqui. Muita gente pergunta sobre a questão do mercado do Palmeiras, né? O Palmeiras, vamos lá, eu quero trazer uma visão mais global aí sobre o mercado do Palmeiras. Muita gente fala, o Palmeiras vai buscar lateral, o Palmeiras vai buscar um meia, o Palmeiras vai buscar mais um volante. O que pensa a direção hoje em relação ao mercado? Desde o começo da temporada, quando o Abel Ferreira vai embora para Portugal e deixa tudo planificado com a diretoria, o Palmeiras tinha atacado em 3 frentes. Sei. 3 frentes de reforços. Era zagueiro, volante e meia ponta. O que é meia ponta? É o Arias. Então, assim, um jogador que pudesse fazer um meio campo, jogar por dentro, e um jogador que pudesse jogar por fora. Então, o Arias sempre foi o 001 da lista do Palmeiras nessa questão da negociação. Bem sucedida. Foi uma negociação bem sucedida, o Arias está aí nas vésperas de uma estreia. O volante, quem que é esse volante? Marlon Freitas. Já está lá, já está jogando, já está consolidado. E o zagueiro é o Nino. Só que, diante da dificuldade que o Palmeiras teve no mercado para buscar esse zagueiro, a direção tinha uma lista com vários nomes que o Palmeiras foi sondando o mercado. Então, vira e mexe aqui no Fala Fonte, até mesmo a galera do chat perguntava, fulano tá no radar do Palmeiras? Isso. O Palmeiras está tentando contratar fulano? E aí eu respondo para vocês porque eu consegui confirmar algumas informações em relação a isso. O Palmeiras sondou o mercado e o Palmeiras se viu na obrigação de sondar o mercado pelo tamanho dos jogadores. Vamos lá. Alexandro. O Alexandro é um jogador que o Palmeiras sondou. Mas só que o Alexandro... O zagueiro do lado do futebol francês que chegou à seleção brasileira. O Palmeiras, de fato, sondou esse jogador. Só que quando o Palmeiras olha e vê que o valor de mercado dele é acima dos 25 milhões de euros... Caramba, tudo isso? Não tem como. Aí é o que pelo que ele vendeu o Vitor Reis. Não tem como. E assim, é um jogador muito bem avaliado? Muito bem avaliado. Mas é um jogador de seleção brasileira. Sim. Acho que nesse momento o Palmeiras tem que concentrar todas suas forças de contratação em Nino, pessoal. Não é um jogador tão caro, é um jogador ali que quer voltar para o futebol brasileiro. Então, inclusive, se fala muito que o Palmeiras já tem conversas bem adiantadas aí sobre Nino. Tomara que se concretize para fechar o elenco, né? E que o Palmeiras não libere ala. Aqui para vocês que o Nino vai vestir a camisa do Palmeiras. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Palmeiras se vê muito bem colocado nessa disputa toda. A colocação do Palmeiras assim estamos bem dentro de uma briga com vários outros clubes que querem o Nino, entre eles o próprio Fluminense. O Palmeiras já definiu uma estratégia que é assim, com o staff do jogador tem salário já muito bem desenhado, luva, premiação por conquistas, tempo de contrato. Então, assim, tudo já está. O modelo do negócio com o Nino já está desenhado com o staff.
E, obviamente, o staff entende que é uma boa proposta, um bom modelo de negócio. Com o Nino, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras, tem acerto com o Nino? A resposta foi, não tem acerto com o Nino, mas o Palmeiras tem a informação de que o Nino vê o Palmeiras com bons olhos. Não fecha a porta para uma negociação com o Palmeiras, mesmo tendo toda a questão com o Fluminense ali, sentimental e tal, por tudo que ele conquistou no Fluminense, e sabendo do interesse do Fluminense na volta do Nino. Ponto. O que o Palmeiras vai avançar agora é com o Zenit. O Zenit não quis liberar agora. Inclusive mandou um emissário para lá, o Léo Holanda foi lá, que é um cara importante dentro da direção do Palmeiras, foi ter um olho no olho com os russos, e isso foi muito importante para a negociação, porque o Palmeiras pela primeira vez teve uma reunião presencial com os russos para sentir se dava negócio. Só que, naquele momento, a resposta foi, o Nino é um jogador importante aqui, o Nino é um jogador titular e a gente está brigando pelo título do Campeonato Russo, lá do Russão. E aí Pois é, pessoal, pelo que a gente está entendendo aí dessas informações que chegam, é que Nino vai ser jogador do Palmeiras. A gente só não sabe se vai ser nessa janela ou na próxima. A janela agora, né? Ou na janela do meio do ano, né? Como eu disse em vídeos anteriores aí, eu acho que o Palmeiras está certo. Está certo em concentrar todas as forças para contratar Nino. É um jogador de qualidade, pessoal. É um jogador que merece todo respeito e pelo que a gente está entendendo, ele quer jogar o Palmeiras. Não deixou as portas se fechar, né? Ele talvez já tenha até tomado a decisão. Claro que as informações chegam um pouco, às vezes até desencontradas, né? Mas pelo que a gente entende, eu acho que talvez ele já tenha até dito sim ao Palmeiras, né? Então, volto a dizer, não sei se vai ser agora ou na próxima janela de transferência, né? Mas vai ser jogador do Palmeiras, pelo menos. Se isso não acontecer, eu vou ficar bastante surpreso, né? Se Nino não for jogador do Palmeiras. E talvez, não sei, se o jogador realmente quiser vestir uma camisa de uma seleção brasileira, ainda tiver na cabeça de defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo aí, ele vai ter o quê? 3 meses, né? Se caso ele queira realmente vir nessa janela, né? Porque se ele continuar lá, dificilmente ele vai disputar a Copa do Mundo, né? Se ele vier para o Palmeiras, abre as portas, né? Abre possibilidade, né? Cabe a ele a decidir. Ok, eu sei que muitas vezes, né? Mas não cabe só a ele, cabe o clube também. Concordo. Cabe às vezes o clube também, né? Mas acho que as conversas estão bem adiantadas. É questão de tempo, é questão de saber se vai ser agora ou no meio do ano. Não importa quanto seja, eu acho que chega para ser titular, chega para somar. Volto sempre a dizer, a zaga do Palmeiras hoje ganhou uma nova cara, ganhou um novo jeito de jogar, principalmente ali com o Marlon Freitas à frente da defesa. Vale ressaltar aí que Murilo e Gustavo Gomes vem fazendo boas partidas com a camisa do Palmeiras essa temporada, né? Era uma defesa que a gente vinha cobrando bastante, principalmente de Murilo. Mas o time começou a se encaixar. Entrou o Marlon Freitas, eu acho que vai melhorar mais ainda com a entrada de Lucas Evangelista. Piquerez começou a jogar melhor, Gustavo Gomes começou a jogar bem, Murilo começou a jogar bem. Então, a tendência é que o sistema defensivo do Palmeiras comece a desempenhar um melhor papel. E sem sombra de dúvida, com Nino, isso aí sobe, né? Sobre a questão de Luiz Henrique. Pessoal, Luiz Henrique, eu vi muita gente também, vi inclusive vídeos falando sobre Luiz Henrique. Porque o Palmeiras vai trazer Luiz Henrique. Esqueça, pessoal, não existe isso. A verdade é o seguinte, é como ele disse aí. O Palmeiras até sondou Luiz Henrique, né? O Palmeiras até sondou Luiz Henrique, mas foi antes de contratar John Arias. O Palmeiras não vai trazer Luiz Henrique, a não ser que venda ala, né? Coisa que eu acho difícil que o Palmeiras não vai vender nesse momento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ala. Mas a questão de Luiz Henrique foi antes, né? Foi antes do Palmeiras contratar John Arias. Aí o Palmeiras sondou o Luiz Henrique. Claro,
sem sombra de dúvida, a gente queria o Luiz Henrique do Palmeiras. É um jogador que, quando jogou no Botafogo, foi decisivo. Foi importante para o Botafogo, né? Por isso que o Botafogo ganhou Libertadores e Brasileirão. Mas, você trazer um jogador desse, ele joga na mesma posição de ala. Você já vai perder um jogador. Não tem como jogar os dois. Não tem como jogar os dois. Então, você perder um jogador desse. Mas precisa comprar o elenco. Eu até entendo, pessoal. O Palmeiras, dependendo do salário, dependendo da compra, os valores, eu até concordo. Seria ótimo ter um jogo você coloca Alan, num jogo você coloca Luiz Henrique. Seria ótimo, fantástico. Mas primeiro, jogador caro, sendo convocado para a seleção brasileira. Talvez vai disputar a Copa do Mundo. Então, seria um jogador caríssimo para o Palmeiras nesse momento, né? Então, isso aí é só especulação. Quer dizer, foi só especulação, a verdade é essa. O Palmeiras, depois que contratou John Arias, não teve mais interesse, não sondou Luiz Henrique. Sobre a questão de ala, como eu disse no início do vídeo, se o Palmeiras quer ganhar a Libertadores, claro, o Palmeiras quer, mas você tem que planejar. Planejamento é para quê? É para ganhar as principais competições? Sim. Então esquece de vender jogador agora. É porque o Palmeiras está contratando para reforçar o seu elenco, né? Mas os valores é bom, é 35 milhões de euros. Ok, é um valor bom, mas espera aí, vamos lá. Se fala que o valor aí de John Arias pode chegar a 30 milhões de euros, né? A contratação, né? Se eu não me engano. Pode chegar a esses valores, a 30 milhões de euros. Aí o Palmeiras vende um jogador que é importantíssimo e pode ser importantíssimo na temporada por 5 milhões a mais. Qual a diferença, pessoal? Se o Palmeiras não quisesse ficar com esse dinheiro ou não quisesse investir 30 milhões, não fosse atrás de John Arias. Por isso, nesse momento, para mim, eu acho que se isso acontecer, eu vou ficar bastante surpreso. A não ser que chegue uma proposta irrecusável para o Palmeiras e para o jogador. Como seria? Acima de 50 milhões de euros. Aí não tem como segurar, né, pessoal? Aí é fazer as malas e mandar. E realmente não tem como segurar. 50 milhões de euros, 50 milhões de libras. Uma galera aí mesmo da ESPN trouxe. Aí não teria como segurar o jogador. Mas 25 milhões, 30 milhões, você tava nem na mesa para conversar. A não ser, principalmente, né? Se chegar uma proposta aí de 50 milhões, negocia. Primeira coisa que o Palmeiras tem que fazer: negociamos. O jogador é negociável, negociamos sim. Só que, terminar a temporada, o jogador vai. A gente finaliza, compra aqui, deixa tudo ok. Terminou a temporada, jogador é de vocês. O Palmeiras deveria colocar esse empecilho, né? Por exemplo, como o Zenit está fazendo aí com o Nino, né? Quer vender, vai vender, mas só libera no final da temporada. No final da temporada deles, que é no meio do ano, né? Então, o Palmeiras teria que bater o martelo para o Liverpool. A gente vende 50 milhões, final da temporada, o jogador se apresenta. Ponto final. Então é isso, pessoal. O que é que você acha? Será que valeria a pena 50 milhões, 35 milhões por ala? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Avante News e até a próxima, pessoal.